Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as emoções. A gente vai falar diferença de emoção, sentimento, comportamento, pensamento, mas principalmente sobre emoções. Por quê? Você já reparou que às vezes a gente tá meio mal assim, tem uma coisa dentro da gente que a gente não sabe o que é, mas a gente fala, tô mal, é ruim. Ou então, quando alguém pergunta o que que você tem, e aí você trava, porque você não sabe muito bem o que que é. Aí você fala, tô mal. Ah, não, tá tudo bem. Por que que a gente fala isso? Porque muito provavelmente a gente não sabe o que é. E por que que a gente não sabe o que é? Porque a gente não sabe nomear sentimento, não sabe nomear emoção, não sabe o que tá sentindo mesmo. E por que que a gente não sabe o que tá sentindo? Por que que a gente não sabe nomear, não sabe explicar o que tá sentindo? Porque a gente não foi ensinado, a gente não foi estimulado a identificar o que tá sentindo, a nomear e, portanto, é isso. Não, a gente, quando criança, pelo contrário, né? A gente foi estimulado a reprimir. Então, aconteceu alguma coisa, a gente sentiu alguma coisa em alguma relação, né? Quando criança, ou caiu, machucou, qualquer coisa que gerou ali uma emoção, a gente sentiu e ao reagir, a gente foi estimulado a reprimir. Como? Não, não foi nada. Não, deixa eu ver, já passou. Ou então, não, é que feio, você tá chorando. Para, que feio chorar desse jeito. Ou então, você tomou o brinquedo lá, que feio, você tá com ciúme, você tá. Não, não pode fazer assim, é feio. Então a gente aprendeu que muito do que a gente sente é feio, muito do que a gente sente é inadequado. Não é, engole o choro, né? Tem vários estilos aí de educação, né? Emocional. E a gente foi para a vida adulta com esse aprendizado, porque tudo que a gente aprende até os 7 anos, que é assim a faixa esponja, e é onde a gente forma ali a nossa personalidade, a gente vai para a vida adulta com isso. E pode outra pessoa falar o que quiser, explicar, reexplicar, que é o que a gente tem dentro da gente. Por isso que muitos psicólogos, muitas teorias falam em ressignificar muitas coisas, né? Reavaliar tudo de uma outra forma, porque de repente, muito provavelmente, não foi do jeito que você aprendeu. Ou porque te contaram, ou porque você teve ali uma informação que gerou uma outra informação, e aí você não deu importância para aquilo, seguiu e aí a gente vai meio que no automático, né? Então esse vídeo é para explicar basicamente como é que a gente formou isso, né? Com essa introdução, e a partir daí vamos reaprender, vamos olhar para nossas emoções e dar significado para elas. Vamos lá? Então, uma coisa muito importante para a gente saber aqui é o seguinte: a partir do momento que eu não consigo, que eu não sei nomear o que eu sinto, o que eu tenho, eu não sei lidar com isso. Então, a gente vai partir do princípio de identificar as diferenças entre sentimento, emoção, pensamento e comportamento. Então, não é tudo a mesma coisa. Apesar de uns parecer ter o mesmo nome, mas é diferente dentro da gente, né? Então, emoção, ela é uma reação. Ela é uma reação física, ela é, por exemplo, quando você assiste um filme, te gera emoção. Quando você escuta uma música, que música bonita, você tem uma emoção em relação àquilo. Um filme que te fez chorar, você não fica triste, um estado emocional triste. Você sente uma tristeza porque ele é emocionante. Então, as emoções, ela gera uma reação no corpo, geralmente é química e é física, né? Então, por exemplo, ela vai gerar rubor, né? Ela vai gerar sudorese quando a mão sua, ela vai gerar frio na barriga, né? Ela vai gerar uma reação, é uma resposta, então ela vai gerar uma reação no corpo, geralmente química.
Já os sentimentos são a forma como eu interpreto essas emoções. Então, é uma construção feita a partir das emoções. Vamos supor, eu senti medo, eu tive uma emoção, eu senti medo, e aí o sentimento é esse medo permanente. Então, eu tive uma situação que me gerou medo. Aí, essa situação, eu crio um conceito, tipo, isso é perigoso. E aí eu alimento, eu fico com esse sentimento, com essa emoção constante até virar um sentimento. E aí eu estou sentindo raiva constantemente, medo constantemente. E aí esse medo, ele pode gerar outras coisas, que geralmente alguns transtornos, né? Por exemplo, tristeza, eu senti tristeza, lá assistindo filme, e aí eu fiquei com aquilo, eu trouxe pra mim, eu fiquei triste, aquilo foi virando um estado, né, de sentimento, eu fui sentindo esse medo constantemente, e aí, é lógico, eu tô dando um exemplo bem raso, mas é com coisas profundas. E aí uma vida com esse tempo assim longo de tristeza, ele pode virar uma depressão, entende? Então, ele é uma interpretação, uma construção feita a partir da emoção. Então, uma forma da gente identificar a emoção, você não consegue esconder geralmente. E o sentimento você já esconde. Você tá triste, por mais que ali a cara fica um pouco, o olhar e tudo mais, que a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas você esconde, você fala, não, tá tudo bem. Agora, você teve uma reação física, química, né, de uma emoção, você fica feliz, e aí você sorri, né? É difícil conter. Outra coisa, pensamento. O pensamento também não é comportamento. O pensamento gera um comportamento. Então, por exemplo, ai, ninguém me respeita, ninguém me leva a sério, enfim, é um pensamento. E aí você sente raiva, você fica frustrado. E aí isso é um sentimento, é uma emoção, né? Isso é uma emoção que depois pode virar um sentimento. E vai gritar, né? Essa raiva vai gerar aí, sei lá, uma reação de você gritar ou bater, qualquer coisa. Isso é um comportamento. Então, são coisas distintas. Então, como eu disse, a nossa infância, ela não foi estimulada a gente a identificar, e por isso que talvez o filme Divertidamente foi tão importante, tão impactante, né? Muito se falou desse filme por muito tempo, muitas escolas usaram essa abordagem para falar sobre isso com as crianças, muitos psicólogos, palestrantes utilizaram dessa temática do filme, porque ali o filme deu nome, deu cara, né? Deu uma imagem e também materializou bem como é que funciona isso dentro da gente. Então, por exemplo, bem resumido assim, eu tô triste, aí vai a alegria, pega uma imagem que traz essa emoção de alegria para dar uma substituída e tal. E também tem aquele aprendizado, né? Que todas essas emoções são importantes. A gente não pode ser feliz 100% da vida da gente, porque as emoções, elas regulam, né, a nossa vida. Então, outra, a gente não identifica a alegria se a gente não conhece a tristeza. A gente só conhece, só sabe, hoje eu tô mal, porque ontem eu tava bem. Então, a gente precisa dessa relação de dualidade, sombra e luz, pra gente identificar. Hoje eu tô bem, e eu sei disso porque ontem eu tava mal. Então, a gente experimenta tudo isso, isso regula, ele é bom pra gente, né, para desenvolver a nossa psique, a nossa personalidade e a gente lidar com isso nas relações, nas situações. Então, eu vou falar aqui brevemente, tá, dessas emoções. Por quê? Porque elas são chaves, como eu disse, a partir da minha construção dessas emoções, eu vou ter sentimentos e esses sentimentos vão levar eles podem gerar algo, digamos assim, é perigoso, né? Mas desagradável, que você vai ter que lidar de uma forma muito pior lá na frente,
porque você vai ter que fazer essa viagem de volta, né, para identificar, ressignificar e tudo mais. Então, a ideia aqui é mostrar as emoções, como que eu identifico essas emoções, vou nomear elas, vou saber nomear elas, e a partir do momento que eu sei nomear, eu vou identificar como que eu reajo a elas. E a partir dessa identificação de como eu reajo, eu posso mudar moldando, né, essa minha reação, porque ali eu vou construir a vida que eu tô procurando viver, e a gente encontra esses obstáculos porque não sabe nomear, não sabe identificar, não sabe lidar com as coisas dentro de si. Então vamos lá. A alegria. A alegria, ela é uma emoção positiva, certo? Ela aparece quando a gente está satisfeito com algo que está acontecendo e como está acontecendo. Ela traz uma confirmação positiva. Então é como se eu estivesse vivendo uma coisa que é legal. Vamos supor, eu estou fazendo esse vídeo aqui e tem um monte de gente assistindo e eles estão identificando e estão dando feedback, estão comentando, sei lá, qualquer coisa. E isso, ele confirma, ela é uma confirmação positiva de que o que eu estou fazendo tá bom, tá certo, tá válido, estão validando, tá positivo, é isso mesmo, continua. E aí eu continuo, eu tenho essa informação e a partir dessa informação eu continuo, porque essa confirmação é positiva. Diferente da tristeza, por exemplo, que é o contrário. Sei lá, tô fazendo esse vídeo e estão muitos dislikes aí, tem muita gente comentando mal, falando mal, tal. Isso vai gerar em mim uma tristeza. E essa tristeza, a partir de como eu construo, interpreto essa emoção, vai fazer eu ter uma atitude a partir disso. Então, vamos supor, o resultado aí, o feedback do vídeo é ruim, eu recebo, né, eu reajo, eu tenho a emoção da tristeza, e essa emoção me leva a pensar assim, nossa, isso não é bom, isso que eu tô fazendo não é bom, eu acho que eu vou parar, ou eu acho que eu vou mudar. Então, isso para diversos contextos, emprego, relacionamento, imagina, um mundo de opções, né, de contextos. E aí você desvia o caminho, e aí você fala que é um sinal de Deus, ai, tá vendo, não era pra eu fazer isso. E aí você acredita nisso, porque você não tá identificando que essa é a sua reação à emoção. Então vamos indo mais para frente. O medo, por exemplo. O medo, ele é um sinal de ameaça. Então, aquele lugar que eu tô, aquilo que eu vou fazer, o que eu tava fazendo, o que eu tô fazendo, ele me dá uma informação de ameaça, de perigo, e aí eu sinto medo. Ok. Esse medo, ele vai dar uma reação de evitação. Então, por exemplo, eu senti medo, por exemplo, eu tô num relacionamento e aí eu tô com medo de ser rejeitada, sei lá, medo de levar o bolo lá no encontro. E aí, esse medo, ele faz com que eu tenha uma reação evitativa de, por exemplo, procurar a pessoa ou me entregar para esse relacionamento, porque o medo da rejeição, o medo de eu sentir qualquer coisa ruim, faz com que eu evite essas situações. Também um mundo de opções de contexto, tá? Tô dando alguns exemplos que é o do dia a dia, que a gente não tem consciência, que a gente, por exemplo, não manda aquela mensagem, ou não liga, ou não fala dos sentimentos por medo. Medo de rejeição, o medo de perder. Tem gente que tem medo de perder antes de ter, então é melhor não ter. Tem gente não, né? Muito do nossa história é por esse medo. Medo de perder, medo de sofrer, né? Então, é melhor eu não ter. A raiva. A raiva, ela é uma reação teoricamente negativa. Ela traz uma reação explosiva. E essa reação explosiva, ela gera desequilíbrio nas relações. Então, por exemplo, a raiva que eu tô sentindo, que eu não identifico, ela vai fazer com que eu tenha um desequilíbrio, né, emocional aqui de comportamento e tudo mais, e isso vai gerar
um desequilíbrio nas relações, seja ela qual for, e isso também vai me trazer uma resposta, né? Por exemplo, falar da raiva. Eu senti raiva e eu acho que a raiva é do outro. Eu acho que, na verdade, não é que eu acho que é a raiva do outro. Eu acho que o outro me coloca a raiva em mim. E eu não tenho consciência que a raiva é minha. Eu sinto raiva, eu senti a raiva. E eu atribuo a raiva ao outro. Ou, sei lá, o trânsito, que tá um caos hoje, esse trânsito. Só que eu não identifico que eu estou com raiva. O que eu venho de eventos irritantes que criou essa raiva, que eu tô sentindo raiva, e só que eu tô falando que é o mundo lá fora. Só que essa raiva tá em mim. E esse não identificar que essa raiva é minha, que é o que gera o desequilíbrio nas relações. Difícil, né? Eu tô trazendo aqui algumas emoções que não são abordadas lá no filme, não são, assim, faladas comumente, porque é do Paul Ekman, que ele é um psicólogo super renomado, aí premiado, que ele identificou primeiro 6 emoções básicas, depois ele foi para 7, depois ele acrescentou outras. Eu vou falar dessas 7, mas a 7 dele conta com o que eu vou falar agora, que é a surpresa e também com o desprezo. Mas eu não vou falar do desprezo e eu vou falar da vergonha. Então, essa surpresa que ele fala, ela tem a surpresa positiva e a negativa. E a positiva, por exemplo, é quando é alguma coisa boa, né? Então, sei lá, festa de aniversário, surpresa. Eu cheguei, nossa, aquilo me pegou de surpresa, eu não contava com essa informação. E tem a negativa, que, por exemplo, uma traição, você flagra alguma coisa que você não queria, escuta alguma coisa que você não esperava, e aquilo gera essa surpresa. E o que essa surpresa gera? Ela gera uma pane no nosso repertório. E essa pane faz a gente, por exemplo, aceitar um pedido de casamento. Vamos supor, a pessoa pediu você em casamento surpresa, vocês estão em vibe diferente, e aí aquilo foi, sei lá, na frente de todo mundo, né? E você aceita. Só que aí passou, aí você fala, mas aí, então, mas vocês estavam nesse nível de. Então, não sei, não, mas é que, nossa, eu nem pensei. Por quê? Porque essa surpresa gerou uma pane no seu repertório. E aí você não tem, a hora que você busca, isso é sim, é não, o que que eu quero, o que que eu faço, buga. E aí você fala, gente, eu fui. Nossa, quando eu vi, eu já tinha aceitado, sei lá, uma proposta de um negócio, sabe, venda, que você acaba comprando um negócio e fala, gente, mas onde que eu tava com a cabeça? Porque a pessoa falou alguma coisa, pegou em algum lugar que deu essa pane no seu repertório mental, e aí você foi. Então, por exemplo, nesse caso, o que que a gente deve fazer? No dia seguinte, pensou, entendeu, nossa, não era isso que eu queria, por que que eu aceitei? Se preparar, ir lá e falar, olha, ontem eu aceitei isso, mas você me pegou de surpresa, na hora ali, eu quis tudo, mas pensando bem, isso não vai ser um bom negócio, enfim, tem que ter essa maturidade, criar essa coragem. Vamos pro próximo, que é o nojo. O nojo é uma aversão. E o nojo, ele está relacionado geralmente com os nossos sentidos. Então, olfato, paladar. Então, às vezes você vê um negócio, você fala, ele gera essa reação de aversão, né? E isso também faz com que a gente, por exemplo, evita alguma coisa, deixa de experimentar alguma coisa que, teoricamente, é boa, né? Mas como você teve uma versão visual, ou nossa, esse cheiro não, esse relaciona o cheiro com outra coisa, e aí você evita, às vezes deixa de vivenciar algo bom, porque você ficou preso nessa emoção aí do nojo. E a última que eu quero falar, que não é do Paul Ekman, mas ela aborda no filme, ela é importante porque a gente também tem muito isso e não identifica. Às vezes não admite, que é a vergonha.
Gente, a vergonha é muito importante a gente identificar, porque ela também, assim como o medo, que é o prato do dia, só que a gente não tem consciência que é medo de rejeição, medo de abandono, a vergonha, ela também tá ali junto, é entrada e prato principal. Porque a vergonha, a gente sente, a reação é querer ir embora, é querer se esconder. E isso faz com que a gente também evita, né? Também deixa sei lá, reparar uma situação, se aperfeiçoar numa situação. Mas o pior que a vergonha traz pra gente é a sensação, é a informação de que tem algo de errado com a gente. Né? Aquela coisa de inadequação. Por isso que a gente quer ir embora, por isso que a gente quer se esconder. E isso é péssimo. Isso é péssimo porque essa informação constante que a gente não tem consciência e ela vai vindo, eu sou inadequado, nossa, eu fiz errado, nossa, que vergonha, nossa. E aí você vai se fechando e um belo dia a gente lá na vida adulta fala assim, mas gente, eu era criança, eu era tão assim destemida, né? Eu era tão ousado e cantava, dançava. Agora, por exemplo, dançar é uma coisa que muita gente, principalmente mulher, perceba. Nossa, eu era mais nova, eu dançava vários estilos de música. Agora toca a música, dá aquela vontade, mas você não vai. Por quê? Porque foram diversas situações de vergonha que você não teve consciência, e aí você vai se embotando, embotando, embotando e não vai mais. Não vai mais por vergonha. E não tem consciência que é vergonha. Então, gente, vou retomar um pouquinho o assunto da importância de saber nomear, de saber identificar que isso que eu senti foi raiva e essa raiva me gerou essa reação e essa reação ela tá levando a eu tomar outras decisões que estão empacando o resultado que eu quero, por exemplo. Então vamos supor, pegar o assunto relacionamento. Nossa, eu não consigo, faz tempo que eu não tenho um relacionamento, eles sempre param em tal ponto, enfim. Por quê? Porque eu não tô nomeando emoções, estão gerando sentimentos e eu tô atribuindo tudo isso ao outro. E aqui que é a armadilha, porque a ideia de identificar essas emoções é você, como eu disse, atribuir a você mesmo. É meu esse sentimento. Essa alegria não é só porque a live tá dando certo, eu tô tendo like, e isso tá validando o que eu tô fazendo. E isso sou eu. O erro, a armadilha é identificar, eu sou boa, eu tô dando certo, porque isso tá confirmando isso. Um exemplo disso é aquele desenho lá do Detona Ralph, que tem esse lema que é eu sou um vilão, e isso não é mal, porque ele é um vilão, aquele joguinho pra ser como ele é, pra ter aquela brincadeira só existe porque tem esse vilão que vai lá e quebra tudo, e aí vem um outro e conserta e tudo mais. Então, se ele não vai no quebra, o outro não tem o que consertar. Então, só que ele acredita que ele é o vilão. Ele acredita não, ele entra nessa crise existencial porque eu sou o vilão, ninguém me chama pra nada, só que ele não é mal. Então, é mais ou menos essa questão. O fato daquilo me gerar vergonha não significa que eu sou uma vergonha e eu não devo mais me expor, né? E eu sou inadequado, e eu não vou mais naquele lugar porque eu fui com aquela roupa, sei lá, aquela roupa inadequada, e aí eu passei uma vergonha porque eu era o único inadequado, mas não significa que eu tô inadequado no mundo. Só que aí, a partir disso, eu paro de, vamos supor, aceitar convites desse tipo, porque eu vou sentir vergonha de novo, eu não quero. E é isso que a gente não quer que isso permaneça, porque vai passar um tempo e eu tô numa situação e eu falo, nossa, minha vida tá chata, sei lá, eu tô insatisfeito, eu não tô atingindo os resultados que eu quero, por quê? Porque eu tô tomando decisões a partir de sentimentos que vieram de emoções que eu não soube nomear, que eu não soube identificar e falar assim, isso foi uma reação, e isso é meu e eu vou lidar com isso, que é o próximo passo. Então, a chave é identificar
como eu reajo a essas emoções. É lógico que a gente não vai acertar de primeira, mas a ideia é que a gente saia do eu não tô bem, eu não sei o que tá acontecendo comigo, e parar, dar esse tempo para você e nomear, dar um nome. Geralmente é a primeira coisa que vem na cabeça. Tô com medo. E aí, assim, medo do quê? Não sei. Não, não é medo. Fica no medo. Tenta achar esse medo. Porque esse medo, às vezes ele não é real. Eu me pergunto, esse medo é real? É medo de quê? Nossa, não, então não é medo. Não, pode ser que seja. Fica no medo até você achar e vai se perguntando, é medo do quê? Deixa vir o que vem primeiro na cabeça. Vai tocando. Uma hora, nossa, você ativou o seu inconsciente, né? E aí o seu inconsciente vai falar, lembra aquele dia? E aí vai trazer uma informação. Então, gente, nomear tudo vai resolver? Não. É a resposta para tudo? Não. Mas é um primeiro passo, é um grande passo para a gente começar, né, também aí entrando nesse lugar de se conhecendo, né, por dentro de si e nomeando, e você não ser mais dominado por emoção. Você já não chegar lá e jogar tudo pro alto porque o outro falou tal coisa. E aí, gente, pro próximo vídeo eu tenho um assunto bombástico também, que tem muito a ver com esse, por isso que eu trouxe esse antes. Então, não perca, fica ligado aqui, deixa seus comentários, dúvida, qualquer coisa, que o próximo assunto, ele tá diretamente ligado com essas emoções, com esses sentimentos, e eu já vou dar um spoiler aqui que é projeções. A gente não tem ideia do quanto a gente projeta e reage em cima dessas projeções. Mas esse é o assunto do próximo vídeo e eu te espero lá. Até mais. Tchau, tchau.